Meu nome é Jonathan Peixoto e hoje eu quero apresentar para você uma nova rotina no sistema, rotina 1415, malha fiscal Cefaz, comparativo por produto entre SPED e XML. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês, inicialmente, o porquê dessa rotina, certo? Então, essa rotina ela foi desenvolvida pensando em uma nova auditoria, uma nova crítica automática da Cefaz do estado do Amazonas, inclusive já está sendo expandido para outros estados, como Rondônia, e outros também já estão iniciando, certo? Que é a seguinte crítica. A numeração sequencial dos itens da AFD não é idêntica à da NFE ou as quantidades/unidades da FD não são iguais às da NFE. Pessoal, bem técnico mesmo, eu extraí exatamente da mesma forma que foi explícito no portal deles, tá? Então, de forma bem simples o fisco está comparando automaticamente os produtos que você está declarando no seu SPED versus como foi declarado pelo seu fornecedor. Solução dada também pelo fisco, tá? Retificar a AFD declarando os campos: número do item, descrição, unidade, quantidade, valor do item do registro 670, os mesmos dados constantes respectivamente nas tags. Aí ele explica a tag do número do item, da descrição do produto, da quantidade, da unidade e do valor do produto, tá? Então, ele fala qual é o problema e ele já te dá a solução. O problema é a gente conseguir chegar nesse resultado, certo? Então, de uma forma mais clara também para você, tá? Então, o SAM ele vai comparar aqui número do item, descrição complementar, quantidade, unidade e valor do item, tá? Então, aqui o fisco quer que todas essas informações sejam equivalentes. Ok? Com exceção do valor do item, porque pode ter acréscimos, acréscimo de IPI, acréscimo de ST, tá bom? Mas esse é o problema, isso está sendo feito de forma automática, beleza? Para isso, nós desenvolvemos a rotina 1415. Então, essa rotina, ela visa, né, como eu já mencionei, estabilizar produtos que foram declarados na posição incorreta, com valores diferentes ou simplesmente com quantidades erradas. Na verdade, não é erradas, porque o cliente, muitas vezes, ele escritura a nota já convertendo para o seu fator de conversão. Por exemplo, você recebe caixa, mas vende unidade. Aí o cliente já declara como unidade para facilitar. Só que agora o fisco não aceita. Ele quer que seja declarado exatamente igual ao XML do fornecedor, tá bom? Aqui eu quero mostrar para vocês, aqui é a visão da rotina, eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Esse aqui é só um material complementar também, que você pode ter acesso. E a rotina, ela segue os seguintes passos. Passo 1, nós iremos selecionar o período, mês de janeiro, fevereiro, que eu quero processar, e desconsiderar CFLPs. Existem alguns CFLPs que o fisco está desconsiderando, como, por exemplo, uso e consumo, tá? É claro que você tem que ver a sua realidade, mas deixamos parametrizável essa parte. Passo 2, carga de XMLs. Então, um comparativo SPED versus XML, precisamos de XML, né? Então, temos esse passo 2 para dar essa carga de XMLs. Você vai ter uma crítica também quando estiver faltando XML. No passo 3, nós iremos fazer um ajuste de número do item com análise inteligente de descrição. Então, eu vou mostrar para vocês como que essa inteligência, né, ela vai te falar que o produto está na posição errada e vai fazer esse ajuste para você, tá bom? Automaticamente. Correções de demais campos. Então, campos da descrição complementar, quantidade, valor, o valor do item, a quantidade, a unidade de medida, tudo isso nesse passo 4 será corrigido. No passo 5, nós temos a análise e correção de itens e notas não corrigidas automaticamente. Então, pode surgir situações, eu vou mostrar para vocês, em que o SAM ele não conseguiu ajustar e corrigir automaticamente, como, por exemplo, item que foi agrupado. Você agrupou no SPED e, consequentemente, eu não consigo, com exatidão, falar qual é o produto correto que deve ser declarado, seu valor, sua quantidade, tá? Isso a gente também tem algumas estratégias, eu vou mostrar para vocês em breve, tá? Beleza.
Continuando aqui, no passo 6 nós temos as validações. Validações que faz sentido a essa nova rotina, como mais de um fator de conversão em vários meses. Você tem produtos com fator de conversão como 1. Então, isso tudo a nossa ferramenta vai criticar, né? E você decide se corrige ou não, tá? Passo extra, comparativo entre o SPED importado e pós-processamento, né? Então, o SAM, no primeiro passo, né? No passo 1, ele guarda o histórico, ele guarda o log das principais informações do seu SPED para no passo extra fazer um comparativo e te ajudar ali a entender o que foi ajustado, o que foi corrigido, tá bom? Beleza. Então, pessoal, essa é a parte teórica, tá? Agora a gente vai partir para a parte prática com a mão na massa. Então, aqui você pode pesquisar na nossa documentação, manual, tá? Deixei ele bonitinho aqui, daqui a pouco terá o vídeo também. O passo a passo, ele está todo certinho aqui, tá? Esse fluxo mesmo, eu vou explicando para vocês, até porque a rotina também já tem um controle de passo a passo, tá? Então, no SAM, deixa eu mostrar aqui a árvore. SPED fiscal, auditorias e correções, malha fiscal Cefaz. Então, aqui apresenta que a rotina está em fase de teste, certo? Vamos aguardar. Abriu. Então, aqui o layout, para quem já utilizou outras rotinas de inventário, por exemplo, a ideia é a mesma. É uma série de passos para, ao final, você ter um SPED íntegro, né, conforme essas pendências que eu apresentei. No primeiro passo, como eu já mencionei, nós iremos selecionar o período. Pode ser um ou mais períodos, né? Nesse caso, eu vou selecionar janeiro de 2023 e aqui nós temos CFOPs a serem ignorados, tá? Então, você pode adicionar CFOPs, como por exemplo o 1407, tá? Então, eu pedi para adicionar o CFOP 1407, uso e consumo de substituição tributária, será desconsiderado, tá bom? Avançando para o próximo passo, selecione a origem dos XMLs e verificar notas em arquivos correspondentes. Então, você deve escolher a origem que está o seu XML de terceiros. No meu caso aqui, eu já tenho o certificado instalado, então o SAM já está baixando automaticamente as notas de terceiros. Para você que não conhece o SAM, fica a oportunidade para conhecer todos os nossos módulos, tá? Vou selecionar então a origem 1132, clicar no raio para processar. Ah, Jonathan, o SAM está falando que eu tenho 15 notas faltando. Então, como é que eu posso resolver esse problema? Você deve acessar a rotina 1132 e fazer o upload dessas informações, tá bom? Aqui ele vai continuar dessa forma mesmo. Eu tenho esse CFLP que está faltando XML. Eu posso também cadastrar aqui, né? Se for do seu interesse, né? Ele já não vai considerar mais aqui como notas com XML faltando, tá bom? Avance para o próximo passo. Nesse passo 3, nós temos o reajuste da posição do item. Atenção, esse passo é muito importante, vale a pena se atentar, porque aqui essas alterações elas são bem sensíveis, né? Porque você ajustar a posição do produto não é algo tão simples. Se você já tentou fazer isso manualmente, você sabe o trabalho que dá, certo? Então aqui, o que foi que eu fiz enquanto eu estava explicando? Eu cliquei nesse botão aqui de processar. Quando eu clico no botão processar, o SAM ele vai comparar o XML com o SPED, em algumas exceções que a gente vai ver lá na frente, tá? Mas ele comparou o SPED com o XML e ele viu, através da sua análise inteligente, que o produto está na posição incorreta. Vou tentar mostrar para vocês uma situação aqui bem simples. Olha, esse item aqui, capa de chuva leiteiro, ele foi declarado no meu SPED na posição 3. Porém, segundo o XML, ele está na posição 2. Como que eu posso certificar se isso é verdade ou não? Tá? Então, eu posso clicar no ícone do SPED e fazer essa verificação. Vou pesquisar, deixar essa nota aqui pesquisada, 635, beleza. Então, foi declarado esse item como capa de chuva leiteiro no item 3. Se eu gerar o PDF, o que vai acontecer? Ele vai mostrar que o item, na verdade, ele é o item 2. Novamente, ele não é o item 3, ele é o item 2. Inclusive aqui, né, para você que já tentou fazer isso via Excel, você pode ver que o valor e a quantidade é a mesma, certo? Então, você tem uma sutil diferença, né, entre
a descrição do produto. Por isso que eu falo no início, né, que é através da descrição e outros mecanismos que a gente chega nesse resultado, tá bom? E aqui eu posso selecionar essa nota e pedir para corrigir. Cliquei em corrigir, o que o Sam vai fazer? Vou pesquisar a nota novamente. Agora, a capa de chuva leiteiro é o item 2, exatamente conforme o XML. Legal? Então, essas notas aqui você pode analisar, fazer a amostragem, tá? Mas o Sam está falando que o produto está na posição errada, tá? A gente pode ver outra nota aqui, deixa eu ver se eu encontro uma nota menor. Essa daqui me parece pequena, ó. Deixa eu pegar essa notinha aqui, só para a gente consolidar esse entendimento. Veja, o item com 20 comprimidos, né? Eu vou falar 20 comprimidos, ele não é o item 5, e sim o item 1. Vamos ver se é realmente isto, ó. O de 20 comprimidos, ele não é o item 5, ele vai ser o item, deixa eu ver aqui, ó. Corte, trate, SM, comp, tá? Então aqui é o 20 comprimidos, beleza? Então fica essa informação. Então você pode corrigir nota a nota, fazer uma revisão mais detalhada ou pedir para corrigir também, certo? Essas situações. Vale a pena sempre analisar com bastante cautela. Pós correção do passo 3, eu irei avançar para o passo 4. Nesse passo 4, trata da correção dos demais campos. Descrição complementar, valor do item, desconto, mas isto depende da sua demanda, certo? Porque, inclusive, com outro cliente, o cliente me falou que deseja corrigir apenas a descrição complementar. Não, Jonathan, a descrição complementar aqui é o que o fisco está pedindo. Beleza, você pode escolher quais campos você quer alterar. Se é descrição, quantidade, unidade, valor do item, valor do desconto e valor não tributado, tá? Tratando, inclusive, atualizar o 6090 ou não. É tudo parametrizável. Na questão do valor do item, você pode escolher acrescentar ao valor do item IPI, IST, frete, seguro, outras despesas, fundo de combate à pobreza, substituição tributária, imposto de importação, tudo isso bem parametrizável também, certo? E tratando de ICMS desonerado, você pode tanto reduzir, né, diretamente no item, adicionar o desconto ou lançar como valor não tributado. Tudo aqui bem configurado, bem bonitinho. Inclusive, se for uma situação que você não quer incrementar o ICMS exonerado, também é parametrizável, tá? A parte da visualização eu vou deixar para mencionar em instantes, tá? Então, eu vou seguir sem explicar essa parte. Aqui, o sistema aponta da seguinte forma. Atenção. O que está em verde é o que o Sam vai inserir. Ele vai ajustar, ele vai corrigir, tá? Então, no caso dessa gasolina, certo? Então, a gasolina, ela está com a descrição complementar do 670 como gasolina. Porém, todavia, entretanto, lá no PDF, né, no DANF do seu fornecedor, ele declarou como gasolina C comum. Então, se eu clicar, é o item de número 1. Eu vou clicar aqui para gerar PDF, só um minutinho. Gasolina comum, certo? Então, aqui eu tenho gasolina C comum, não é gasolina como está aqui. Tá? Então, o que o Sam vai fazer? Ele vai corrigir essa situação. Ele também vai fazer o seguinte, ele vai criar um fator de conversão para mudar de litro, que foi o que eu declarei no meu SPED. Vamos conferir se está litro. Litro. Porém, no PDF, no DANF do cliente, foi declarado como L, não foi litro. Lembra que eu falei? O seu controle de unidade é uma situação. O que o fisco agora quer é que fique idêntico ao do fornecedor. Então, se o fornecedor deixou litro, deixou L, você deixa L e cria o fator de conversão explicando. Olha, de L para litro é 1. De caixa para litro é 12. De caixa para tambor é 200. Então, você deve criar fatores de conversão para controlar essa lógica, tá? Temos uma rotina específica para isso, eu vou mencionar o código dela daqui a pouco, tá? Então, eu vou corrigir exatamente essa nota,
isto. Eu vou corrigir exatamente essa nota para você ver. Vou clicar no V e o SAM ele vai corrigir tudo que eu deixei marcado na parte superior. Descrição, quantidade, unidade, valor do item, valor do desconto, valor não tributado, se precisar. Tá? E agora, essa nota 325, ela está aqui corrigida a descrição complementar, ok? A unidade foi criada como litro e foi criado um fator de conversão. E corrigido o valor do item, não precisou, né? Mas se precisasse, eu coloquei também para corrigir. Tá? Então, imagina você fazer isso aqui, nota a nota, produto por produto, 12 meses, 24 meses, 48 meses de SPED, certo? Então, é um trabalho muito manual, certo? Agora, eu vou voltar para o meu passo a passo, eu quero mostrar para você um detalhe. Aqui no passo 4, né, então eu fiz a correção de demais campos, como descrição complementar, valor do item, né, inclusive a rotina permite adicionar, como eu já mencionei, valor do desconto e a quantidade do produto. Né? Então, vale a pena lembrar que a quantidade do produto, se ele precisar corrigir, ele vai utilizar a seguinte hierarquia para buscar o fator de conversão. A rotina 1412, eu tenho um vídeo sobre essa rotina, você pode assistir posteriormente esse vídeo, ou buscar o 0220, tá? Aqui tem uma correção, eu vou atualizar o manual, 0220 do mês corrente, ou buscar do histórico da parametrização, o SAM vai gravar também essa parametrização para você, ou calcular automaticamente o fator de conversão. No XML veio 1 e você declarou 12. Então, o SAM entende que você precisa de um fator de conversão 12. E você decide se você quer criar ou não. Inclusive, você pode editar aqui mesmo na rotina, tá? É permitido, é o único campo que permite alteração, é o campo de novo fator de conversão. Tudo isso aqui bem pensado para te ajudar da melhor forma, tá? Voltando aqui novamente, calcular automaticamente, ele corrige a unidade do produto. Após o processamento, a rotina cria o histórico de relacionamento entre código do item do SPED versus o código do item do fornecedor na rotina 11.11. Tá? Então, fica armazenado lá esse histórico, né, desse relacionamento da gasolina para a gasolina comum do fornecedor tal, do fornecedor A, do fornecedor B. Ele grava essa informação aqui para você, tá? Jonathan, eu verifiquei aqui, então a areia lavada realmente é a areia lavada. Eu verifiquei que a caneta compacto realmente é essa caneta compacto. O fator de conversão está bonitinho. Os valores que o SAM apontou como incorretos, eu realmente identifiquei que precisa fazer essa correção. Por exemplo, o cliente aqui ficou uma diferencinha de 1 centavo, né? Então, nesse caso, o SAM ele vai fazer todas essas correções. Olha, aqui então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para selecionar e fazer a correção. Ok, correção concluída. Um produto ele saiu da regra anterior, tá? Eu vou explicar para você daqui a pouco, vou pedir para corrigir esse aqui também. Beleza, então fiz a correção, eu vou avançar para o próximo passo, daqui a pouco eu explico sobre visualização, tá bom? Vamos deixar por padrão dessa forma. No próximo passo, nós temos o apontamento das notas, certo? Que não foram corrigidas automaticamente. E o porquê que elas não foram corrigidas automaticamente. Para a gente obter sucesso nesse passo 5, nós devemos revisar e ajustar todas essas situações, tá? Então, você tem produtos com quantidade diferente, precisa fazer esse ajuste, ou ignorar o CFOP. Item não processado. Então, essa questão aqui do item não processado, agora eu quero voltar no passo 4 para mostrar para vocês as 3 opções de visualização. Atenção, essas 3 opções, né, elas não devem ser ativadas sem uma real ciência do impacto. Tá? Então, quando você tem um fator de conversão não inteiro, você pode estar calculando um fator de conversão indevido. Um produto que o SAM está apontando como que ele vai criar aquele fator para você, às vezes não é a situação ótima. Você precisa trocar o código de item, você precisa ajustar para outro produto. Então, isso tem que ter bastante atenção, tá?
Já valor divergente pode ser uma divergência pequena, tá? Como nesse caso aqui, ó, eu tenho um item que o valor do item é igual, é idêntico, porém existe uma diferença de 18 centavos no desconto. O Sam não corrigiu, porque ele não teve a confiança em fazer esse ajuste, né? E cabe você, como usuário, analisar e decidir se você vai corrigir ou não, tá? Aqui nesse caso eu vou corrigir. Deixa eu pegar outra situação, ó. Aqui foi declarado 194,40 e o que o Sam calculou foi 199,68, né? Então, isso aqui eu vi, é realmente o mesmo produto, ó. Pira, Alevino, Pira, né? Então, Alevino, 25 quilos, 3 milímetros, né? Então, aparentemente é o mesmo, né? Foi um erro por parte da escrituração do SPED que o Sam agora vai normalizar utilizando o comparativo entre SPED e o XML, tá? Vou pedir aqui para corrigir. E essa situação aqui de número de itens divergente do SPED é a situação mais crítica que nós temos, certo? Essa funcionalidade ela foi liberada para concessionárias que têm uma situação muito particular, na qual é declarado apenas o veículo e a pintura, que é um serviço para o veículo, ela não é declarada no SPED. Então, existe uma diferença e essa diferença ela é entendida e por isso que usuários desse segmento corrigem, mas não é uma regra, tá? É importante você deixar essa opção desmarcada, revisar essa daqui e verificar se realmente se faz sentido na correção e, na dúvida, você faz a correção por aqui, a correção acessando a nota, fazendo o depara entre a nota e o XML e assim é fazer a real correção. Tá? Então essa é a recomendação para que você não cometa equívocos, né, de corrigir valores que não deveria, atribuir valores a um produto que está incorreto. Tá? Então fica essa informação super, super, super importante. Tá? Fechei a rotina aqui sem querer, já estamos chegando na reta final. Passo 5, né? Então fiz a minha revisão, ok, conferi o que tinha para conferir, ajustei o que tinha para ajustar, vou avançar para o próximo passo. No próximo passo, no passo 6, ele vai apontar auditorias que faz sentido para a lógica dessa rotina, como por exemplo, produto, foi criado um fator de conversão para a mesma unidade de medida, porém declarando 12. Então deixa eu pegar esse item aqui para você verificar, só um minuto. 0,200, 0,200, ok. Tenho aqui o produto no mês de janeiro. Então, o produto ele é caixa, o Sam criou um item caixa com 12. Provavelmente houve um erro ao lançar esse produto no SPED, certo? Então, é necessário verificar o fator de conversão real desse produto, se deve ser ajustado aqui para a empresa ou para o fornecedor. Tá? Mas aqui realmente é uma situação que vale muito a pena verificar, tá? Eu tenho tanto validações, mas eu também tenho um relatório. Esse relatório aqui é bem legal, porque ele vai mostrar os produtos com similaridade baixa. Isto é, o produto, quando ele faz a comparação entre o que estava no XML e o que você tem no 0200, existe uma diferença grande. Por exemplo, panela de ferro com tampa número 16. É a sua descrição. A descrição do seu fornecedor: caçarola de ferro com 2 alças, número 16, Santa Bárbara especial. Então é bem diferente, né? Mas não significa que é um produto errado, né? Aqui inclusive eu vejo que ficou bem equivalente, tá bom? Beleza, então vale muito a pena revisar essas auditorias, essas críticas, tá? Não substitui a auditoria completa do módulo 6, mas é um ponto importante para o avanço e conclusão da rotina. Passo extra, o último passo do nosso vídeo. Aqui o Sam ele vai criticar produtos, notas que houve divergência. Então, nesse caso,
houve uma divergência de R$ 3,02. Essa nota aqui, anteriormente, nessa combinação de CST, estava R$ 7.684,50 e agora passou para R$ 7.682,11. Então, você pode ver a nota, certo? Você pode visualizar a nota, verificar se ficou tudo correto, se ficou tudo bonitinho. Caso positivo, você continua, né? Só vai ser um relatório. Agora, se você precisa fazer um ajuste manual, você pode pedir para o SAM desfazer o que ele processou anteriormente. E aí o SAM ele vai retornar essa mesma nota, certo? Eu fechei a nota aqui, mas ele vai retornar a mesma nota, o estado atual dessa divergência, tá? Então é bem interessante esse processo aqui do extra, tá? Além desse comparativo, nós temos uma segunda aba que trata do log. Então o SAM, além de corrigir, fazer todo esse processo, fazer toda essa correção, ele ainda armazena todo o histórico, quando que foi alterado, quem que alterou, hora que alterou, registro que foi inserido, registro que foi criado, tudo isso ele aponta aqui quando você faz o trabalho que é realizado dentro da rotina, tá bom? Beleza, então pessoal, passo a passo, cada passo ele tem a descrição em cima também, você pode ler, revisar esse material, porque é um material extenso, né? Então vale a pena você revisar e qualquer dúvida também estamos à disposição, tá bom? Então, agradeço a sua atenção, agradeço a sua paciência em escutar, é praticamente um sistema novo, né, dentro do SAM. Nós sempre aceitamos esses desafios, né, quando parte do fisco, a gente quer ajudar, quer deixar otimizado o processo dos clientes. Inclusive já temos clientes que finalizaram anos de SPED, outros clientes que estão chegando utilizando essa rotina e vale muito a pena você também conhecer, ok?